Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, no estudo, a respeito dos relatórios aí do Ellipse E3. Vou mostrar para vocês um recurso adicional, tá? Da geração de relatórios, que é a exportação, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para você poder, além de gerar o relatório, você também poder exportar esse relatório para o formato PDF, para o formato Excel e o formato TXT, tá? É bem interessante, gente, você disponibilizar nos seus projetos esse botão de exportação. Por quê? Porque através desse botão de exportação o usuário pode trabalhar com os dados, tem muita a engenharia de processos, por exemplo, e qualidade, ela gosta muito de trabalhar, os dados com Excel, Minitab, enfim. Então é bem importante que você disponibilize, para o usuário um botão de exportação, tá? O Ellipse, o que ele faz? Ele tem uma lógica de operação muito interessante, tá? O que ele faz? Ele pega exatamente o modelo, ou seja, você criou um relatório, então você definiu uma consulta, você definiu um layout, você colocou os campos de pesquisa, enfim. O que o Ellipse faz, gente? Ele pega exatamente aquele modelo que você desenvolveu em termos de layout, ou seja, ele pega exatamente aquele layout em si, e ele molda, para o formato, por exemplo, de PDF, formato de texto e formato de Excel, tá? Então, aquele mesmo relatório que você consegue realizar a impressão, você também consegue exportar, tá? Então, assim, isso é tudo automático, tá? O Ellipse vai fazer para você tudo de forma automática. Então, a partir do momento que você cria um objeto de relatório, faz toda a configuração nele, cria o layout, atribui o objeto de consulta, enfim, a partir do momento em que você desenvolve todo o seu relatório, deixa pronto, quando você for exportar, o próprio Ellipse já entende. Bom, o layout eu já tenho pronto, você já desenvolveu o objeto, eu já sei como você quer, o seu relatório. Então eu só converto ele para o formato aí de Excel, de texto ou PDF, tá? Bom, gente, primeiro passo. Vocês precisam definir um diretório, onde os relatórios serão salvos, tá ok? Então o primeiro passo aí é você padronizar uma pasta, e obviamente, informar ao usuário que os relatórios, olha, toda vez que você gerar um relatório, você precisa acessar tal pasta, e dentro dessa pasta você vai poder, fazer uso do arquivo exportado, tá? Então, assim, existem diversas formas. Mas eu quero abrir uma caixa de diálogo, e pedir para o usuário selecionar um diretório personalizado. Tem como, professor? Tem, tá, pessoal? Mas hoje eu vou mostrar para vocês um método simples o método mais simples e o tradicional, que é o quê? Você define uma pasta padrão, e dentro dessa pasta padrão, quando o usuário clicar no botão exportar, automaticamente o arquivo vai ser salvo lá, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer, gente? Eu vou criar uma pasta relatórios, dentro da pasta do meu projeto, tá vendo? Então dentro da minha própria pasta do projeto, eu vou criar uma pastinha aqui chamada relatórios, tá? Ou reports, tá? Eu vou escrever aqui em inglês, porque relatório não tem acento, aí fica complicado, a acentuação em programação, Então dentro aqui de reports, tudo que eu for exportar vai ser salvo aqui dentro, tá? Bom, para exportar, professor, o que eu tenho que fazer? Gente, é muito simples, tá? Eu vou dar uma dica aqui de como que eu faria. Primeiro eu colocaria uma label dizendo assim, olha, exportar para, dois pontos, só uma frescura. Colocaria uma label e
Debaixo dessa label, eu colocaria um botãozinho, né? Nesse botãozinho aqui, eu vou colocar um nome, eu vou colocar um texto dele. PDF, tá vendo? PDF, depois vai ter um Excel e vai ter um TXT, tá? Mas antes de copiar esse botãozinho, eu vou configurar ele. Olha só, gente. Vou dar um duplo clique, colocar um script. Vou passar para vocês aqui o script para poder gerar um relatório em PDF. Olha só. A geração de relatório em PDF, gente, segue a mesma estrutura daquilo que nós estávamos trabalhando, né? Então eu coloco um if, né, para perguntar qual que é a data mínima, a data máxima. Defino, né, converto essa informação, que no caso aqui é uma string, porque eu digitei data inicial e data final, né? No formato de string, ou seja, no formato de texto, converto essas informações para dados, né, ou seja, para variável do tipo data, tá? Chamo uma instância do meu objeto de relatório, então no meu caso aqui, ó, set relatório nível, tá vendo, ó? Eu chamei aqui o meu relatório nível, o nome aqui vocês podem colocar, o nome da instância aqui, do objeto aqui, vocês podem colocar o que vocês acharem melhor, tá? O que tem que ser idêntico é só dentro dessa função application load reports, né? Que tem que conter o mesmo nome que vocês atribuíram para o objeto do relatório. No meu caso aqui, o relatório nível, né? Em seguida, crio uma instância, né, para uma consulta. Coloquei um nome qualquer aqui para um objeto, pode ser consulta, consulta flex, o nome que você achar melhor, tá? E agora aqui tem que ser paralelizado, né, gente? Então eu chamo o meu relatório nível, né, que é esse cara aqui, ponto, item. Qual o item dele, né? O item dele vai ser a consulta 1, né? Então nesse caso aqui eu estou chamando, né, a consulta 1 do meu relatório, tá? Consulta 1. Logo em seguida eu tenho duas variáveis, né? Data inicial e data final. Lembra, gente? Essas variáveis estão expostas aqui no meu SQL, né? Lembra lá que eu tenho uma variável data inicial e uma variável data final na minha query aqui, que eu montei? Ou seja, o meu SQL aqui estão com essas variáveis. Essas duas variáveis, data final e data inicial, são essas aqui que eu vou configurar no meu script, né? E enfim, eu chamo, né, o objeto que eu acabei de criar aqui, que é o relatório, e chamo o atributo aqui export, né? Aí esse atributo export vai pedir o quê? Qual formato que você quer? No meu caso aqui é o formato PDF, né? E aonde você vai salvar, né? Eu vou salvar aqui, inclusive, eu vou até alterar o nome, né? Eu vou salvar dentro do C2 pontos na pasta do meu projeto. Eu só coloquei o nome aqui de Reports, né? O nome da minha pasta aqui é Reports. E o nome que eu vou atribuir para ele vai ser relatório, chama assim, ó, relatório underline nível, tá? Esse é o nome. Depois que eu realizar a exportação, pessoal, eu posso colocar uma mensagem, né? O relatório foi exportado com sucesso. É interessante, gente, que você informe o usuário assim, ó, o relatório foi exportado com sucesso. É interessante que você, diretório, coloque para o usuário, né? Qual que é o diretório, ou seja, quando ele clicar no botão Export, é interessante que apareça para ele, ó, qual diretório que foi exportado, porque às vezes o cara esquece e tal. Então, tipo assim, é bom informar, entendeu? Então vamos lá. Vou compilar o meu projeto. Vou pegar aqui, por exemplo, dia 3/5 às 19h43, ó. Às 19h43, né? E dia 3/5, vou jogar aqui 20 horas, ou seja, 8 horas, tá? Para pegar todos os dados, né? Às 8 horas, vou pegar todos os dados. Vou clicar aqui em pesquisar, né, para ver se não tem nenhum probleminha. Bom, até aqui parece que tá legal. Olha só, né, pesquisou normalmente. Se eu quiser gerar o relatório aqui, né, ó, gerou certinho o relatório. Agora, se eu quiser exportar, é só clicar aqui em PDF e vai aparecer a mensagem, né? O relatório foi exportado com sucesso. Inclusive, eu esqueci de alterar o nome aqui que eu peguei de um supervisório que eu fiz antigamente, né? Esqueci de alterar aqui para FAEX, tá? Desculpa. Exportou. Se nós viermos aqui em relatório nível, olha lá, dentro da pasta, ó, já apareceu aqui
um arquivo em PDF, tá vendo? Dentro da pasta Reports apareceu um arquivo em PDF aqui, ó, relatório nível, tá vendo? Olha só, então eu tenho o meu relatório em formato de PDF, tá? E, professor, se eu quiser fazer um Excelzão da vida, né? Se eu quiser exportar para o Excel, tá? Se você quiser exportar para o Excel, pessoal, o que você vai fazer? Gente, muito simples. Vou copiar o botão PDF. Tá vendo aqui? Ele já vem com o script, né? E vou alterar aqui, só aqui que eu vou alterar. Relatório nível.export. Nesse caso aqui agora o formato é Excel. E aqui eu tenho que colocar o formato dele .xls, né? Que é o formato do Excel. Certo? Ah, professor, se eu quiser em formato de texto, o que eu tenho que fazer? É só... Ah, e não podemos esquecer de alterar aqui o texto, né? Excel, olha lá. Ah, professor, e se eu quiser em formato de texto, né? Então eu copiei aqui o botão. Vou dar um duplo clique nele. Aqui vai ser em formato de text, certo? E aqui vai ser .txt, né? Porque é o formato de bloco de notas, né? E aqui eu vou escrever texto, para ele poder abrir no WordPad ou no bloco de notas, enfim. Pronto, criei os 3 botõezinhos aí. Aí o usuário faz a pesquisa, então vamos lá, dia 3/5/2020. Às 19, vou colocar das 19 às 20 horas, tá? Para poder pegar todos os dados aqui. Ó, pesquisei, deu tudo certo, né? Eu não sou obrigado a pesquisar, tá? Eu posso ir direto no botão ali, que eu quis pesquisar para ver se deu certo. Então vamos lá, cliquei em PDF. Ó, gerou para mim em PDF. Cliquei em Excel. Olha lá, gerou em Excel. Cliquei em texto, gerou em texto, né? Olha só, gerou para mim aqui um relatório em texto. Gerou aqui para mim um relatório em PDF e gerou um relatório em Excel. Ou seja, os 3 arquivos, né? É óbvio, né, que a pessoa, quando for trabalhar, ela vai mexer, né, nesses dados, tal, porque vai vir um pouquinho bagunçado. A pessoa trabalha do jeito que ela achar melhor aqui no Excel, tá vendo? Ou seja, a pessoa tem a opção de exportar. Isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo vocês disponibilizarem esse recurso para o usuário. Uma coisa que faltou aqui, gente, acabei esquecendo aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho que trocar para FAEX. Eu estou pegando de um outro supervisório, né? Aqui é o FAEX. Aqui não é PDF mais, né? No caso aqui é XLS. É só questão de informação mesmo, né? Em texto, aqui também é FAEX. E aqui ficaria como .txt, só para aparecer para o usuário, né? Que ficou no formato TXT, tá? Então vamos lá. Dia 3/5/2020, às 19 horas, né? E aqui eu venho para as 20 horas. Vamos clicar aqui em Excel. Ah, perdão. Excel. Aí. Abri aqui meu Excel. Pronto. Perfeitamente, tá? Ou seja, pessoal, agora sim, nosso relatório está completinho, né? Caso o usuário queira imprimir, né, gente, ele pode vir aqui, né, gerar o relatório em formato de tabela. Então ele pode imprimir aqui diretamente, ou seja, só chamar aqui a impressora. Ou então ele pode vir aqui e exportar, né? Ele vai poder exportar e trabalhar, né, com os dados da forma que ele achar mais conveniente, achar melhor, né? Bom, gente, a princípio é isso, tá? A princípio, a aula de hoje eu vou encerrar com essa parte aí dessa parte 2, né, do relatório, né? E tem mais coisas para nós trabalharmos no Elipse? Sim, tem bastante coisa para trabalhar no Elipse, mas como essa é a última aula, né? Então eu vou ter que parar por aqui, né? Quem sabe aí numa próxima oportunidade nós venhamos a estudar mais recursos do Elipse, tá bom? Bom, em relação à tarefa avaliativa,
como vocês já sabem, né, é fazer essa última atualização aí do projeto de vocês e me enviar. Tá ok, gente? Se ficar com alguma dúvida, por favor, entre em contato. E fiquem tranquilos que esse código aqui, né, do relatório, como gerar o relatório, eu vou deixar pronto aí para vocês, tá? Vou deixar disponível aí para vocês no portal para vocês poderem fazer download, né, para facilitar a vida. Tá ok? Bom, gente, vou ficar por aqui. Um forte abraço.